Modernamente, a galera descobriu que existem, na verdade, duas linhagens de bactérias. Eubactérias verdadeiras e as arqueobactérias arqueo-antiga com características bem primitivas. Nós temos, moçada, que as eubactérias incluem as bactérias tradicionais, as bactérias decompositoras, as bactérias parasitas causadoras de doenças, as cianobactérias e aí vai. Tanto é que dentro do grupo lá das eubactérias, elas podem meio que ser tudo. Há eubactérias heterótrofas, eubactérias autótrofas fotossintetizantes ou então autótrofas quimiosintetizantes. As arqueobactérias, gente, elas são diferentonas, elas são todas extremófilas. Quando a gente fala, moçada, em extremófilas, filos, amigo de, amigas de ambientes extremos, adaptadas a ambientes extremos, onde outras criaturas não conseguem sobreviver. Algumas dessas bactérias extremófilas habitam, por exemplo, ambientes muito quentes, ou ambientes muito ácidos, ou ambientes muito salinos, ambientes onde outras criaturas não conseguiriam sobreviver. E todas elas, sem exceção, autótrofas. Seja elas foto ou quimiosintetizantes. O importante é que nós não conhecemos nenhuma variedade de arqueobactéria que seja heterótrofa, todas elas autótrofas na jogada. O interessante é que quando você começa a trabalhar com análise do material genético, a galera descobre um negócio interessante. O material genético das arqueobactérias é mais parecido com o dos eucariontes do que o material genético das eubactérias. Opa, peraí, que não deu para entender nada. Na verdade, moçada, nos anos 1990, um cidadão chamado de Carl Weze, ele vai lá e compara o material genético de várias criaturas no planeta. Particularmente, ele compara uma versão do material genético que é o RNA ribossômico, né? O RNA dos ribossomos. É porque ele percebe que, bem dizer, só existem 3 tipos de RNA ribossômico na natureza. E aí, quando ele compara esses RNAs ribossômicos, o Weze, ele vai lá, baseado na análise do material genético, na análise de RNA ribossômico, ele vai lá e percebe que eubactérias, deixa eu começar de outro jeito, que arqueobactérias são evolutivamente mais próximas de nós, eucariontes, do que gente das outras bactérias, do que das eubactérias. Ou seja, se eu for montar uma árvore evolutiva falando sobre isso, eu tenho lá eubactérias, arqueobactérias e eu tenho os eucariontes. E, segundo esse cara, baseado lá em comparações de RNA ribossômico, arqueobactérias são mais próximas dos eucariontes, arqueobactérias são mais próximas dos eucariontes do que das eubactérias. As eubactérias, nesse caso, mais distantes aqui na jogada. E isso, gente, gera um problema em termos de classificação. Porque quando eu pego aqui eubactérias e arqueobactérias, elas constituem o reino Monera? Ô, moçada, será que o reino Monera, baseado no que está escrito ali no quadro, ele é monofilético ou ele é parafilético? Eita, gente, será que alguém vai lembrar disso lá da aula passada? Será que ele é mono ou parafilético? Aproveito para lembrar, né? Um grupo monofilético, ele inclui todos os descendentes de um ancestral comum, inclui todos os descendentes de um ancestral comum, enquanto que um grupo parafilético, ele inclui alguns, mas não todos os descendentes de um ancestral comum. Sim, Landinho, e daí? Calma. E aí lembra como é que a gente faz para poder saber se um determinado grupo é mono ou parafilético? 2 perguntas que você vai fazer para você mesmo. Quem é o ancestral comum do grupo? Quem são os descendentes desse ancestral?
Se você tiver todos os descendentes desse ancestral no grupo, ele é mono. Se só tiver alguns, ele é parafilético, aqui nesse caso. De maneira, pessoas, que me ajuda a visualizar. Primeira pergunta, colocar aqui os ancestrais 1 e 2. Primeira pergunta, quem é o ancestral comum dos Monera? Eubactérias e arqueobactérias. Eubactérias e arqueobactérias se encontram no ponto 1. Esse aqui é um ancestral comum entre eubactérias e arqueobactérias, um ancestral comum dos Monera. Segunda pergunta, quem são todos os descendentes desse ancestral? Quem são os descendentes do ancestral 1? Eubactérias vieram do 1, arqueobactérias vieram do 1 e eucariontes vieram do 1. Primeira pergunta, quem é o ancestral comum dos Monera? 1. Pergunta número 2, quem são os descendentes de 1? Eubactérias, arqueobactérias e eucariontes. E, gente, será que o reino Monera, ele inclui todos os descendentes de 1 ou apenas alguns descendentes de 1? Todos os descendentes de 1 seria eubactéria, arqueobactéria e eucarionte. Entretanto, o reino Monera pega alguns, mas não pega todos os descendentes de 1. O que quer dizer que nesse argumento, se ele inclui somente alguns descendentes, ele é um grupo parafilético. E daí, Landim, que ele é parafilético? E daí que todo grupo taxonômico, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, obrigatoriamente tem que ser monofilético. De modo que, uma vez que eu acabei de chegar à conclusão de que o reino Monera, ele é parafilético, gente, ele não foi construído baseado em aspectos evolutivos. Ele foi construído baseado em aspectos morfológicos. Quem é que é Monera? Quem é procarionte? Todo mundo que é Monera é procarionte. Todo mundo que é procarionte é Monera. Só que, gente, não é o tipo de célula, eucarionte ou procarionte, que vai definir, gente, a classificação dos seres vivos. Pela sistemática, tem que ser relações evolutivas. Daí, todo grupo, reino, filo, classe, ordem, etc e tal, tem que ser monofilético, tem que ser natural, né? Que é mesmo uma classificação natural. Uma classificação natural é aquela classificação que se baseia na evolução. E no caso lá, dizer que o reino Monera é parafilético, é dizer que ele não é natural, é dizer que ele é artificial. É dizer, moçada, que nesse caso, ele não foi construído baseado em relações evolutivas. E é por isso que existe uma proposta para você classificar a natureza em 6 reinos de seres vivos. Nesse caso, moçada, por que classificar a natureza em 6 reinos? Exatamente, gente, para poder deixar somente grupos monofiléticos. Desfazer o reino Monera, que ele é parafilético, ele é artificial, e transformar ele em grupos que sejam monofiléticos. Na classificação da natureza em 6 reinos, continua valendo o reino animal, continua valendo o reino vegetal, continua valendo o reino fungi, continua valendo o reino protista. Mas, gente, eu vou quebrar o reino Monera. O reino Monera vai ser quebrado, ele vai ser desfeito, e no lugar do reino Monera, 2 outros grupos. Um reino chamado de Arquea, só para as arqueobactérias. Ou seja, as arqueobactérias ganhariam lá um reino só para elas, e o reino bactéria somente para as eubactérias. As eubactérias ganhariam um reino somente para elas. Por que fazer isso? Porque nesse caso, arqueia e bactéria. Arqueia é essa linhagem, bactéria é essa linhagem, seriam grupos monofiléticos. Então, nesse caso, se você trabalha desse jeito, o reino arqueia e o reino bactéria, uma vez que você tenha classificado desse jeito, aí sim, cada um deles é monofilético. Eles são monofiléticos, eles são naturais, como as coisas devem ser. Ô Landim, essa classificação me parece uma classificação que faz mais sentido, né? Se o critério número 1 para classificar os seres vivos é a evolução e as arqueobactérias
são mais próximas dos eucariontes do que das eubactérias, se o reino Monera ele é parafilético artificial, melhor deixar 6 reinos, né? Porque aí você tem que reino Arqueia e bactérias são monofiléticos, são naturais. Sinto muito, isso não resolve o meu problema. Isso não resolve o meu problema, porque o reino protista, lembra que ele pega algas e ele pega protozoários, que as algas são mais próximos das plantas e os protozoários são mais próximos dos animais? O reino protista também é artificial. O reino fungi também é artificial. Fungos têm relações evolutivas complicadíssimas, de modo que a relação evolutiva entre fungos até hoje é bastante obscura. Daí, mesmo a classificação de 6 reinos ainda não é satisfatória para a gente. O que é a classificação da natureza em 6 reinos? Eu vou dizer que ainda não é satisfatória para a gente. Porque ela ainda não deixa todos os grupos naturais. Porque nesse caso, o reino fungi e o reino protista ainda são, moçada, artificiais. Eles são, inclusive, polifiléticos. Lembra, moçada, como é polifilético? Quando dentro do grupo eu tenho lá membros com ancestrais bem distantes, que nem no reino protista, que as algas são mais próximas das plantas e os protozoários são mais próximos dos animais. Então, o ancestral da alga é completamente diferente do ancestral do protozoário, né? Sendo pessoas que grupos que são polifiléticos, eles são artificiais, né? Novamente, eu lembro que a classificação natural dos seres vivos se baseia na evolução e grupos naturais somente são aqueles que são monofiléticos. Quaisquer grupos que não são monofiléticos, grupos parafiléticos são artificiais, grupos polifiléticos são artificiais. Daí, mesmo 6 reinos, a classificação ainda não é plenamente bacana, não é completamente adequada para a evolução, porque reino fungi e reino protista, eles são polifiléticos. Ô Landir, que tal então quebrar o reino fungi e o reino protista em grupos que são monofiléticos? Beleza, o problema é como fazer isso? Se as relações evolutivas são tão complicadas. Daí, por exemplo, algumas edições de Sônia Lopes, um dos livros que eu uso lá como referência, vai lá e divide a natureza em 7 reinos, moçada. Poxa, animal, vegetal, fungo. Aí o reino protista seria quebrado lá em 2 reinos, chamados Distramenopilis e Alveolates. Adoro esses nomes. Você teria, moçada, os reinos derivados do Monera, Arqueia e Bactéria. Ou seja, complicou pra caramba. Poxa, mas eu vou além. Quando o Amabis lá, outro livro que eu uso muito como referência, vai lá e vê, porra, Sônia Lopes colocou uma classificação de 7 reinos? Não admito ninguém ser mais complicado do que eu. Vou colocar uma classificação de 8 reinos então. Então o cara vai lá e coloca uma classificação no livro dele, poxa, de 8 reinos. Onde o cara pega lá animal, pega lá planta, pega lá fungi e quebra o reino protista em 3 grupos. Cromista, arqueozoa e protista propriamente dita. Mantendo aí o grupo lá, arqueia e bactéria. E ainda não são classificações plenamente adequadas, porque o reino fungi, ele ainda é um reino artificial. O reino fungi ainda é um reino artificial. Fato é, né, gente, que o negócio está virando esculhambação. Tem autor propondo 7 reinos, propondo 8 reinos. Daqui a pouco alguém vai propor 10 reinos, 15 reinos, 20 reinos. Daqui a pouco eu vou querer um reino só para mim, você vai querer um reino só para você. E a natureza vai ser dividida em 8 milhões de reinos. Não faz o menor sentido. Daí, em 1992, aquele carinha, Carl Vese, que foi o carinha, moçada, que foi analisar o RNA ribossômico da moçada, que foi notar que as arqueobactérias são mais próximas dos eucariontes do que das eubactérias, lança uma proposta para simplificar a classificação dos seres vivos. Gente, um biólogo querendo simplificar alguma coisa é uma raridade, né? Porque o pessoal, para gostar de complicar as coisas, é biólogo. Mas, moçada, foi o que o Vese fez. O Vese, então, em 1992, Carl Vese, propõe dividir a natureza em apenas 3 grupos
chamados de domínios, sendo pessoas que cada um desses domínios estaria acima de reino, seria um super-reino aqui na jogada, e cada um desses domínios seria uma das 3 principais linhagens evolutivas na natureza. Ou seja, quando eu coloco essa árvore evolutiva para vocês, vocês podem notar que dentro dessa árvore evolutiva nós teremos 3 linhagens basicamente. Só organizar a árvorezinha como ela estava originalmente, eu tenho 3 linhagens evolutivas. Uma linhagem que origina as eubactérias, equivalendo a um domínio chamado bactéria. Uma linhagem que origina as arqueobactérias, um domínio chamado arqueia. E, moçada, uma linhagem originando os eucariontes, o domínio eucária aqui na parada, de modo, gente, que todos os eucariontes, não me interessa se é animal, planta, protista, fungo, etc e tal, estariam incluídos dentro do mesmo domínio. Essa classificação ela é cada vez mais benquista pelos biólogos, porque ela vai simplificar, porque as relações evolutivas dentro dos reinos de eucariontes é muito complicado de você analisar. Isso aqui simplifica um belo bocado. 3 linhas evolutivas principais na natureza, 3 grupos: domínio bactéria, domínio arqueia, domínio eucária aqui na jogada. Segundo, moçada, a classificação tradicional, que é a classificação de 5 reinos, esquece de 6, esquece de 7, esquece de 8, claro, pelo amor de Deus. A gente vai trabalhar nas questões, de modo geral, com a classificação de 5 reinos, que é a mais tradicional: animal, vegetal, fungi, protista e monera. Quando a gente, moçada, vai lá e coloca essa classificação dentro da classificação da natureza em 3 domínios, vai ficar, eu admito, meio esquisito. Porque 4 dos reinos, animal, vegetal, fungo e protista, é o único domínio chamado de eucária. São os eucariontes. E um dos reinos, monera, vai equivaler a 2 domínios, arqueia e bactéria. Qual é, moçada, o critério que nós vamos estar utilizando para poder fazer a classificação da natureza em 3 domínios? O critério, exatamente o critério evolutivo. Carlo Vese se baseia exatamente na análise de RNA ribossômico, sendo que a análise de RNA ribossômico e a análise de material genético é uma análise, moçada, que é uma análise evolutiva. Então, os 5 reinos, eles são artificiais, eles se baseiam em características, tipo de célula, eucarionte ou procarionte, né? Maneira de obter alimento, autótrofo, heterótrofo. Não é uma classificação plenamente evolutiva. Mas, moçada, os 3 domínios, eles são uma classificação natural, todos eles são monofiléticos, cada um deles é monofilético, então, automaticamente, isso aqui é baseado em relações evolutivas, isso aqui vai ser baseada em evolução. Né? Tá aí a classificação em domínios, cada vez, como eu falei, mais utilizada, cada vez mais benquista lá entre os biólogos.